A Mary está visitando sua avó, que mora em uma fazenda e cultiva vegetais. Mas a avó está muito chateada porque alguém roubou a maior abóbora da sua horta na noite anterior. Ela suspeita de um de seus vizinhos. A Mary decide questioná-los. A Olivia diz: "Minhas abóboras são muito melhores do que as da sua avó. Por que eu roubaria dela?" O Sam diz: "Eu estava em uma viagem de negócios na noite passada, então não vi nada. Não sou um grande fã de vegetais, por isso não os cultivo." E o Tom diz: "Sua avó está sempre me incomodando com conversas fúteis, por isso evito visitar a fazenda dela a todo custo." Você pode ajudar a Mary a identificar o ladrão? É o Sam. Ele tem um espantalho com uma grande cabeça de abóbora. A vovó vai dormir cedo e a Mary decide assistir à televisão. Notícias de última hora. Uma perigosa criminosa fugiu de uma prisão nas proximidades e agora ronda o vilarejo. De repente, a Mary ouve alguém batendo na porta. Ela abre e se depara com duas senhoras que se apresentam como vizinhas. Cada uma delas está preparando um bolo. A Sarah está pedindo uma xícara de açúcar e a Sheila gostaria de pedir emprestado uma xícara de leite. Mas somente uma delas é segura para deixar entrar em casa. Você consegue adivinhar quem? As duas senhoras estão usando roupas com manchas vermelhas. Elas podem tê-las manchado enquanto faziam seus bolos. Mas a Sarah tem um machado de verdade escondido na bota. Portanto, ela deve ser a criminosa fugitiva do noticiário. Mary está vasculhando as coisas antigas de sua avó e encontra 3 fotos assustadoras. Apenas uma dessas senhoras é um ser humano real. Você consegue adivinhar qual? A primeira garota é uma verdadeira sereia. Observe com atenção seu pescoço. Ela tem guelras e respira embaixo d'água, portanto podemos excluí-la. A terceira senhora tem orelhas de vampiro e olhos vermelhos, mas quem sabe talvez seja apenas uma fantasia. Enquanto isso, a segunda senhora está pendurada em uma corda transparente, então ela está apenas fingindo estar voando. E como sabemos que há apenas um humano entre essas senhoras, podemos concluir que é a segunda senhora. Mary encontra 2 fotos parecidas de sua avó. Você consegue identificar 3 diferenças entre elas? Aqui estão elas. Mais tarde naquela noite, a Mary recebe uma chamada de vídeo do seu avô. Ele está trabalhando em uma estação espacial. O avô conta a Mary uma triste notícia. Essa noite, alguém da minha equipe roubou todas as sementes do kiwi marciano local. Levei 1 ano para obtê-las. Gostaria de encontrar a pessoa que fez isso o mais rápido possível. Caso contrário, levaremos anos para encontrar novas sementes. A Mary dá uma breve olhada na equipe e identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? Em sua foto de cadastro, a Lillian não tem nenhuma pinta no rosto. Parece que essas pintas são as sementes de kiwi que ela decidiu esconder bem à vista de todos. Mary vai ao shopping center local e vê 3 garotos. Um deles está indo a um encontro. Você consegue adivinhar quem? Deve ser o terceiro cara. Ele está escondendo um pequeno presente embrulhado, provavelmente para seu par. A Lúcia trabalhava como bibliotecária e amava muito o seu trabalho. Um dia, um cara bonitão chamado Roberto foi na biblioteca dela. Eles tiveram uma breve conversa e ele saiu 10 minutos depois. Então a Lúcia foi até a sala de leitura e percebeu que o livro mais caro estava faltando. Ela perguntou a 3 visitantes: "O que vocês estavam fazendo nos últimos 10 minutos?" A Rosa disse que estava fazendo lição de casa. O Ricardo falou: "Eu estava no banheiro quando o roubo aconteceu." E a Vanessa estava procurando revistas de arquitetura para seu projeto de arte. Quem roubou o livro? Foi o Ricardo. Ele começou a dar desculpas, embora a Lúcia nem mesmo tivesse contado aos visitantes que o livro havia sumido.
Ela desmascarou o malandro, mas ele fugiu. A garota correu atrás dele pela rua e o cara decidiu se esconder em uma loja de roupas femininas. Quando a Lúcia foi pro provador, viu os pés de 3 pessoas. Você pode ajudá-la a encontrar o Ricardo? Esses pés são muito grandes e o casaco azul do Ricardo está no chão. Quando a garota pegou o Ricardo, ele prometeu devolver o livro se ela conseguisse decifrar seu enigma. Eu sou fácil de desperdiçar e sou imparável. O que eu sou? Poucos minutos depois, a Lúcia deu a resposta. Então ele jogou o livro nas mãos dela e saiu correndo. O que ela disse? O tempo. A Lúcia abriu o livro e imediatamente percebeu que ele era falso. Como? Observe a cor e a qualidade do papel. Ele é branco, enquanto o livro original era bem antigo e o papel amarelado. A garota foi até a delegacia para contar sobre o roubo e encontrou 3 policiais uniformizados, mas um deles era falso. Qual? O terceiro. Dê uma olhada na parede. O retrato dele está pendurado no quadro com criminosos procurados. Os policiais prometeram que iriam iniciar uma investigação assim que cuidassem dos crimes mais graves. Mas a Lúcia não queria perder tempo e decidiu fazer a própria busca. Ela foi a uma festa de ricos colecionadores de antiguidades. Os seguranças se recusaram a deixá-la entrar porque a garota não tinha um convite. Então, a jovem se aproximou de 3 homens no estacionamento das proximidades. Eles tinham convites. O plano era se juntar a um deles como acompanhante. Os caras queriam impressioná-la e começaram a discutir sobre seus carangos novos. O José disse: "Eu queria que meu carro fosse especial, então comprei este." O Luan falou que, por ser iniciante, comprou um usado barato. E o Henrique disse que preferia um grande porque tinha muitos amigos. A Lúcia percebeu que um deles estava mentindo. Quem? O José. O logotipo na chave não corresponde ao do carro. O segurança reconheceu a Lúcia e se recusou a deixá-la entrar novamente. Mas ela não desistiu e caminhou ao redor do prédio. Então notou uma porta de metal que estava trancada e exigia um código de 15 dígitos. A garota encontrou este bilhete ao lado da porta. 328541. Você pode ajudá-la a decifrar o código? É 222-555-555-55-1111. Ela literalmente precisa inserir 32, 8 5 e 4 números 1. Finalmente, a Lúcia destrancou a porta e entrou no prédio. Então viu 2 belas salas. De repente, encontrou um garçom assustado, que falou que uma daquelas salas pertencia a um vampiro. Você pode dizer qual? Ela não tem janela alguma. A festa foi incrível, música ótima e pessoas incríveis. Mas havia um ladrão entre os convidados. Você consegue adivinhar quem? Esta mulher à direita está com a mão no bolso do homem. De repente, a Lúcia encontrou o Roberto, o cara bonitão da biblioteca. Ele a convidou para dançar. Ela disse: "Tudo bem, mas primeiro você tem que decifrar meu enigma. Não importa se me usar muito ou pouco, você me troca todo mês. O que eu sou?" Alguns segundos depois, os dois estavam dançando juntos no meio da pista. Então, o que ele respondeu? Eu sou um calendário. A Lúcia achou que 3 colecionadores eram suspeitos, então os interrogou. A Geórgia disse: "Não fale sobre livros, por favor. Eu fali recentemente, então tive que vender minha coleção inteira." O Henrique afirmou: "Quem você pensa que eu sou? Só compro antiguidades em revendedores oficiais." E o Vitor falou: "Me apaixonei por alta tecnologia e me livrei de todas as antiguidades da minha casa.
coisas velhas me fazem mal. Quem está mentindo? O Vitor. Se ele não gosta tanto de antiguidades, por que está usando um colete e um chapéu vintage? O anfitrião da festa convidou todos para a sala de jantar. A Lúcia queria se sentar ao lado do Roberto. A Geórgia concordou em trocar de lugar se a garota adivinhasse este enigma. Quando você não sabe o que sou, sou alguma coisa. Mas quando sabe o que sou, não sou nada. O que eu sou? É um enigma. Os garçons serviram muitos pratos com comidas deliciosas. De repente, uma mulher exclamou: "Perdi meu brinco de diamante. Você pode ajudá-la a encontrar?" Está ali, no prato com queijo. O Roberto convidou a Lúcia para jogar um jogo. 6 copos estão alinhados, mas apenas os 3 primeiros estão cheios de suco. A tarefa é simples. Ela pode tocar em apenas um copo. Lembre-se que cada copo cheio deve ser seguido de um vazio. Como você resolveria esse enigma? Pegue o segundo copo e despeje o suco dele no quinto. Quando os garçons serviram a sobremesa e o café, a Lúcia fez esta charada para o Roberto. Você tem 3 xícaras vazias e 10 cubos de açúcar. É preciso distribuir esses cubos entre as xícaras de maneira que cada uma delas fique com um número ímpar de cubos. O Roberto acertou em cheio. E você? Você deve colocar 3 cubos na primeira xícara, depois põe a segunda xícara dentro da terceira e todos os 7 cubos restantes dentro. Agora, você tem 2 xícaras e cada uma delas contém um número ímpar de cubos de açúcar. A Lúcia foi para o banheiro feminino. De repente, sentiu uma fraqueza avassaladora e adormeceu. Então acordou em um quarto estranho sem janelas, sem ninguém por perto. Ela só conseguia ver uma saída, a porta. Mas havia enormes serras elétricas girando na frente dela e bloqueando o caminho. Felizmente, a garota encontrou um painel de controle na parede. Mas ele era muito confuso. Um interruptor desligava as serras, outro as acelerava e outro ainda tocava rock. Um movimento errado e a Lúcia ficará nesta sala para sempre. Qual interruptor ela deve pressionar para parar as serras elétricas? Este. Quando a garota saiu da sala assustadora, se viu no telhado de um arranha-céu que estava prestes a desmoronar. A única saída era usar um dos elevadores. Se ela escolhesse o primeiro, cairia centenas de metros. Atrás do segundo, havia água gelada que poderia congelar qualquer humano. No terceiro, estava um carrapato super venenoso. E mosquitos mutantes estavam esperando pela Lúcia dentro do quarto elevador. Apenas uma mordida poderia fazê-la adormecer para sempre. Qual a jovem deve escolher? O terceiro. Mesmo que o carrapato seja venenoso, ela pode esmagá-lo facilmente porque é pequeno. Quando a Lúcia saiu do prédio, viu um grupo de bombeiros e percebeu que entre eles um era falso. Você consegue vê-lo também? Aquele cara ali. Na segunda-feira, a garota foi ao centro da cidade para ver o Roberto. E foi isso que aconteceu. Mas na terça-feira, ela encontrou o Roberto novamente. E ele parecia absolutamente bem. Como o cara sobreviveu? Ele é ator. Eles estavam apenas fazendo um filme. À sombra de uma câmera no canto inferior direito. Era o dia de folga da Lúcia, que foi dar um passeio no parque. Mas de repente, ela recebeu uma mensagem de texto do Roberto, pedindo que o encontrasse na biblioteca. A jovem usou um aplicativo de compartilhamento de carros para chegar ao ponto de encontro. Mas o veículo se recusou a ir. Ele exigia uma senha para garantir que a Lúcia não era um robô. Ela não sabia o que fazer, mas o sistema deu uma dica. Macio, peludo, de porta em porta. Eu sou aquele que sempre fica no chão. Você adivinhou a senha?
tapete. Quando ela chegou à biblioteca, o Roberto confessou que estava envolvido no roubo do livro. Tudo porque a obra continha um feitiço para viajar para universos paralelos. Ele leu o feitiço e 5 portais apareceram na sala de leitura. O cara sugeriu que eles passassem por um dos portais para dar um passeio. Dá para ouvir o barulho da rua no primeiro portal. No segundo, é possível escutar o canto dos pássaros. O barulho das folhas está no terceiro portal. O som de chuva, atrás do quarto. E o das ondas, no quinto. Qual portal eles escolheram? O terceiro. As únicas pegadas no chão levam a este portal. O Roberto e a Lucy se viram na frente de um pântano. Lobos irritados os notaram e começaram a perseguir o casal. O que eles devem fazer? Correr pelo pântano? Ficar no mesmo lugar e esperar por ajuda? Ou caminhar devagar e tentar pisar na grama? Correr é uma má ideia. Eles serão imediatamente puxados para dentro do pântano. Também não podem simplesmente parar e esperar por ajuda, porque os lobos estão por perto. Então, devem se mover lentamente e usar uma vara para testar o caminho. Olhe para esta imagem. Você consegue identificar qual mulher planeja ir para a casa de ônibus? Essa mulher deixou o casaco no carro, enquanto a outra provavelmente está esperando o ônibus. Você consegue identificar qual mulher gastou mais dinheiro em sua casa do que a outra apenas olhando para seus quartos? Este quarto pertence à mulher que gastou menos dinheiro. Ela comprou seus móveis com um grande desconto. Olha, ainda dá para ver etiquetas de preço aqui. Kelly, Jaqueline e Nanda vão se casar no mesmo dia. Você consegue identificar qual é o vestido mais caro? Embora o vestido da Kelly pareça incrível, ele é de um tamanho maior do que ela precisa. Ela deve tê-lo comprado em uma promoção e não tinha mais o tamanho dela. Tem manchas e buracos no vestido da Jaqueline, então deve ser de segunda mão. Portanto, o vestido da Nanda é o mais caro. Vamos verificar o quanto você é bom em identificar pequenos detalhes. Qual nota é falsa? Essa nota tem um erro óbvio. E quanto a essas duas, você consegue identificar a falsificação? Esta aqui, este retrato não deveria estar aqui. E quanto a euros, você consegue perceber alguma diferença? Esta nota é falsa, seu design não combina com o original. Agora verifique estas notas. Essa é falsa. Olhe para as palavras, elas não deveriam estar aqui. Diana é uma empreendedora jovem e ambiciosa. Ela queria encontrar investidores para seu projeto de negócios, mas gastou todas as suas economias em pesquisa e não tinha dinheiro suficiente nem mesmo para pagar a inscrição para uma conferência de negócios. Então, ela entrou pela janela do banheiro. O gerente da conferência a flagrou na câmera e enviou um guarda para uma das salas onde Diana pode estar escondida. Ajude o guarda a determinar qual mulher é a Diana. Veja, essa senhora é a única que não tem uma pulseira da conferência no braço. Um policial notou um criminoso saindo de uma janela. O oficial seguiu o criminoso, mas ele estava correndo muito rápido e conseguiu se esconder em uma das casas vizinhas. Ajude o policial a identificar onde o criminoso está escondido. Não há novos vestígios ao redor dessa casa. Ninguém caminha ao redor dela há algum tempo. Tem uma família na segunda casa. Seria impossível para o criminoso se misturar. Então, o criminoso provavelmente está escondido na terceira casa. Olhe para essa casa com muita atenção.
Quantos fantasmas você vê? Isso mesmo, 13. A Suzy decidiu fazer uma limpeza enorme em sua casa. Quando seu irmão Tom voltou da academia, ele gritou, saiu correndo de casa e começou a procurar coisas no lixo. A Suzy acidentalmente jogou fora coisas que ele ainda precisava. Ajude o Tom a encontrar esses itens no lixo. Isso mesmo, aqui estão eles. O Jorge e a Vera foram ao mercado de pulgas. Eles estão procurando uma luminária específica e antiga como presente para a avó. Ajude-os a fazer a escolha certa e evitar trapaças. Essa luminária corresponde fielmente à da foto que eles têm. Você consegue encontrar o fantasma nessa cena? Ele está se escondendo atrás da cortina. Fred pegou um filhote de cachorro e o levou para sua casa, a qual ele compartilha com outras 4 pessoas. 6 meses depois, o Fred saiu pelo fim de semana para visitar seus pais. Quando voltou, o filhote tinha desaparecido. Ele questionou seus colegas de casa. A Lily disse que passou o final de semana inteiro na casa do namorado. O Jack disse que era alérgico a animais e não podia ficar perto deles nem mesmo por 1 hora. O Henrique, que deveria cuidar do filhote, simplesmente não conseguiu encontrar o animal de estimação pela manhã. Quem está mentindo? O Jack. Como ele conviveu com o filhote por 6 meses com sua alergia? Lisa e Mia são 2 irmãs que geralmente passam as férias juntas na praia porque adoram surfar. Mas dessa vez, elas decidiram fazer uma aventura secreta de snowboard nas montanhas logo após o aniversário da Mia. As irmãs não disseram uma palavra à família e amigos. Logo depois que chegaram à estação de esqui, elas desapareceram. A polícia examinou o carro e encontrou alguns presentes para a Mia. Qual é o presente suspeito? O presente da Leia é suspeito. Ninguém sabia que as irmãs iriam para uma estação de esqui. Você consegue ler esta citação? Diz, ou você corre ou o dia corre você. Jim acordou em uma casa assustadora. Uma bruxa má estava fazendo uma poção na cozinha. Ela viu o Tim e disse, aqui está o meu jantar. Sente-se, volto em 1 minuto. O Tim então começou a procurar a saída e encontrou 3 portas, mas há algo perigoso por trás de cada uma delas. Um lobo faminto se esconde atrás da primeira porta, um vampiro malvado está atrás da segunda porta, e o terceiro caminho está coberto de fogo. Ajude o Tim a escapar com segurança. Ele precisa pegar o alho e atravessar pela segunda porta. O alho vai espantar o vampiro. A Júlia e a Cristina estavam correndo na rua. De repente, um táxi passou e jogou água de uma poça lamacenta nas duas. Elas decidiram encerrar a corrida por hoje, se despediram e foram lavar a roupa. Olhe atentamente para a foto. Você consegue identificar qual delas é rica? A Júlia é rica, suas roupas dizem Prada, enquanto as roupas da Cristina dizem Brada. Você consegue ver algum número nessa imagem? É 217. Conseguiu? O José organizou uma festa de aniversário para seu irmão, mas quando foi à cozinha pegar o bolo, viu um bilhete assustador na geladeira que dizia: há um fantasma na sua festa. O José correu para a sala de estar para verificar os convidados. Você pode ajudá-lo a identificar o fantasma? Essa mulher aqui não está com os pés apoiados no chão. Você consegue ler isso? Diz Matrix. A Jane acordou em um laboratório assustador.
O cientista maluco disse: "Vou deixá-la ir se você fizer a escolha certa." Ele mostrou 3 portas. No entanto, cada porta escondia um perigo. Atrás da primeira havia gás venenoso que a deixaria inconsciente em 5 segundos. A segunda porta escondia um ácido que queima tudo em 5 segundos. E a terceira porta escondia uma poça com água infectada com um vírus perigoso. Qual porta a Jane deve escolher? A terceira, ela pode atravessar a poça de salto alto sem tocar na água. Olhe para estas pessoas. Você consegue colocar uma maçã de tal maneira que todas as pessoas, exceto uma, possam vê-la? Onde você coloca a maçã? Você vê algum lugar secreto na sala? 10 segundos para descobrir. Não é preciso procurar lugares secretos para cumprir a condição. Basta colocar a maçã na cabeça de alguém. Vamos fazer um curto teste de personalidade. Você consegue ver algum elemento estranho nessa imagem? Que detalhe você notou primeiro? A. Um boneco de neve segurando uma caneca com uma bebida quente na mão. B. Um esquiador usando uma fantasia e máscara de mergulhador. C. Um pavão escondido nas árvores cobertas de neve ao fundo. Se sua escolha é A, você provavelmente é uma pessoa muito prática. Tem o talento de criar um ambiente aconchegante e bonito para seus amigos e familiares. Se escolheu B, é inteligente e espirituoso. Você sabe como investir seu dinheiro e tempo com sabedoria e se dedicar a coisas realmente importantes. E se você viu o pavão, provavelmente se sente atraído pelo misticismo e pela arte. Você tem muita imaginação e um talento incomum para ver detalhes que outras pessoas não veem. Vamos jogar um jogo rápido. Responda a estas perguntas e veja os resultados no final. Você preferiria A. Ter tatuagens em todo o corpo ou B. Ter piercings em todo o corpo? A opção A lhe dá 10 pontos e a B 20 pontos. Você preferiria A. Respirar fogo quando fala ou B. Respirar gelo quando fala? Se escolheu A, dê a si mesmo 20 pontos e B vale 10 pontos. Você preferiria A. Ter sua própria nave espacial ou B. Ter seu próprio planeta? 20 pontos para A e 10 pontos para B. Você preferiria A. Que nenhum dos seus sonhos se tornasse realidade ou B. Que todos os seus sonhos se tornassem realidade de uma só vez? A opção A traz 10 pontos e a B 20 pontos. Você preferiria A. Rir incontrolavelmente quando está triste ou B. Chorar incontrolavelmente quando feliz? 10 pontos para A e 20 para B. Você é A. Muito responsável, mas ansioso ou B. Vive cada dia e confia em seus instintos? 10 pontos para A e 20 para B. Você A. Se importa profundamente com tudo que faz ou B. Age e ganha sem dúvidas? 10 pontos para A e 20 para B. Você A. Está pronto para lutar pelo seu espaço ou B. Nunca aparece quando se machuca? 20 pontos para A e 10 para B. Agora vamos somar as respostas. Se a sua pontuação estiver entre 80 e 120 pontos, você tem uma personalidade calma e fundamentada. Pode resolver qualquer conflito e trazer paz, e é por isso que seus amigos te amam muito. Parece que você nasceu para liderar, ser responsável pelos outros e fazer as coisas. 120 a 160 pontos. Você ama aventuras e aventuras te amam. As pessoas admiram sua personalidade brilhante, mesmo que não mostrem isso. Um trabalho na área de entretenimento, arte ou turismo será a escolha perfeita para você. A Kátia está organizando um espetáculo de dança. Ela chega à Finlândia com as 3 melhores dançarinas para se apresentar durante as férias de Natal. No primeiro dia de sua viagem, a Kátia foi encontrada inconsciente no quarto do hotel. Os médicos afirmam que alguém a envenenou. A polícia interroga todas as dançarinas. A Karina disse: "Minhas colegas e eu saímos do hotel de manhã cedo para explorar a cidade, e a Kátia ficou no quarto para uma teleconferência. Tive um encontro online com o meu namorado Miguel." A Pamela disse: "Fui à praia para tomar sol e nadar. Quando voltei, vi a Kátia no chão." E a Alice disse: "Eu fui ao museu sozinha. Ninguém quis me fazer companhia." Quem está mentindo?
A Pamela é véspera de Natal, então está muito frio na Finlândia. Ela não conseguiria nadar no mar. A polícia prendeu a Pamela, e agora a Karina e a Alice precisam urgentemente encontrar uma nova dançarina para o espetáculo. Elas analisam alguns perfis online e selecionam 3, Débora, Sandra e Lívia. Mas apenas uma delas não é falsa. Você consegue adivinhar quem? O perfil da Débora parece bom, mas dê uma olhada mais de perto na sombra daquela foto. A cabeça dela foi photoshopada no corpo de uma pessoa diferente, portanto ela é falsa. E de acordo com a data de nascimento da terceira mulher, ela ainda não nasceu, então elas deveriam escolher a Sandra. A Alice, a Karina e a Sandra ensaiam o espetáculo em um teatro, mas primeiro elas vão ao camarim para se preparar. De repente o segurança local entra e anuncia: "Fiquem onde estão, temos que verificar todos os seus pertences. Há um criminoso fugitivo entre os atores." Aqui estão os pertences de 4 homens que estão fazendo o papel de Papai Noel. Você consegue identificar o criminoso? Papai Noel nunca faz a barba, então a segunda bagagem parece muito suspeita porque tem creme de barbear. Os 3 Papais Noéis restantes começam a apresentação. Parecem absolutamente idênticos em suas fantasias. Depois do show, eles vão para os bastidores e tiram suas fantasias para tomar um pouco de café. Estes são Carlos, Pedro e Jorge. Após o intervalo, eles se vestem novamente e vão para a festa pós-espetáculo. Você consegue identificar quem é o Carlos? O Carlos estava misturando açúcar em seu café com a mão esquerda. Isso significa que ele é canhoto. E este Papai Noel dá seu autógrafo com a mão esquerda. Portanto, ele é o Carlos. Depois do trabalho, a Karina e a Alice vão ao desfile local. Você pode ajudá-las a encontrar uma ovelha entre todos esses Papais Noéis? Aqui está. E quanto a essas renas, você consegue ver algum urso entre elas? Hello? A Karina e a Alice entram em um shopping center e encontram 4 Papais Noéis comprando presentes para suas famílias. Enquanto isso, o segurança do shopping recebe uma ligação da polícia. Um misterioso ladrão vestido de Papai Noel roubou várias lojas de presentes. Eles ficaram sabendo que este shopping deveria ser o próximo. O guarda pede a todos que fiquem onde estão. Você pode ajudá-lo a encontrar o criminoso? É o terceiro Papai Noel. Ele está escondendo alguns pés de cabra em seu saco. Além disso, sua barba e bigode são diferentes da dos outros Papais Noéis. A Karina e a Alice decidem organizar uma festa no quarto de hotel. A Alice decora o quarto e monta a árvore de Natal. Enquanto isso, a Karina prepara o jantar e os presentes para 3 pessoas, Tom, Sandra e Miguel. Os convidados chegam e a festa começa. Em algum momento, eles percebem que alguém roubou todos os presentes. A Karina acredita que tenha sido um dos convidados, então ela perguntou a todos. Cada convidado fez 2 declarações, uma verdadeira e uma falsa. O Tom disse: "Eu não estava no quarto quando isso aconteceu. Eu sei, o Miguel roubou os presentes." Sandra disse: "Foi o Miguel quem roubou, eu vi. Eu já tenho os meus presentes." E finalmente Miguel disse: "Eu não roubei os presentes. O Tom falou a verdade, ele não estava no quarto." Quem roubou os presentes de Natal? Se o Tom fosse o ladrão, ambas as suas declarações teriam sido falsas. E se o Miguel fosse o ladrão, então todas as declarações do Tom teriam sido verdadeiras. Portanto, a Sandra roubou os presentes. Francisco está hospedado em um quarto de hotel ao lado da Karina. Um dia antes da véspera de Natal, ela bate na porta do quarto dele para pegar um pouco de pasta de dente emprestada. A porta está aberta e Francisco está deitado inconsciente no chão. Mais tarde, naquele dia, os médicos descobriram que ele tinha sido envenenado. A Karina questiona os 3 colegas de quarto do Francisco.
O João disse: jantei com minha namorada, então só vi o Francisco de manhã e ele estava muito bem. O Thomas disse: tomamos café da manhã no quarto com o Francisco, ele estava muito bem. E a Helena disse: acabei de voltar, precisava comprar presentes para a minha família, então passei o dia fazendo compras. Quem envenenou Francisco? O protetor de tela está desatualizado. Francisco deixou uma pista com o nome de seu inimigo. Foi o Thomas. Karina, Alice, Miguel e Francisco alugaram uma casa de campo aconchegante para celebrar o Natal. A Alice assou biscoitos de gengibre e os deixou esfriando na mesa da cozinha. Ela ainda não colocou a cobertura, então pediu aos outros que ficassem longe dos biscoitos e subiu para se trocar. Em 10 minutos, ela retorna e vê que alguém pegou um pedaço de cada biscoito. Ela ficou furiosa e então perguntou aos outros: o que vocês estavam fazendo nos últimos 10 minutos? O Miguel respondeu: eu estava construindo um boneco de neve lá fora, não tenho a menor ideia do que aconteceu na casa. O Francisco disse: eu estava decorando a árvore de Natal com essas bolas. E a Karina respondeu: eu estava assistindo ao meu programa favorito no quarto, o volume estava tão alto que não ouvi nada. A Alice já sabe quem está mentindo. E você? O Francisco está mentindo. Não há bolas na árvore. O Papai Noel chegou em casa mais cedo e encontrou seu elfo Beto no sofá. Ele está sob os efeitos de um feitiço de sono eterno. Papai Noel pergunta ao Chico, seu outro elfo: o que aconteceu aqui? Só vocês dois estavam em casa. O Chico respondeu: estávamos empacotando os presentes e decidimos fazer uma pausa para o almoço. De repente ouvi barulhos altos lá fora e corri para ver o que estava acontecendo. Passei cerca de 20 minutos lá. Só depois voltei para casa. O Beto já estava inconsciente. O Papai Noel diz que o Chico está mentindo. Por quê? O Chico disse que passou 20 minutos lá fora, mas as xícaras de café ainda estão quentes. Ele enfeitiçou o Beto e organizou a cena do crime. A Karina chegou na casa da sua família. Ela está ansiosa para comer os biscoitos de nozes que comprou no aeroporto, mas só pode comê-los fora de casa, pois sua mãe é alérgica a todos os tipos de oleaginosas. Depois de um tempo, a Karina olha dentro de sua bolsa e vê que todos os biscoitos desapareceram. Ela suspeita de seus irmãos, então ela pergunta: quem comeu os meus biscoitos? O Danilo respondeu: eu estava fazendo uma torta de maçã com a mamãe. O Paulo disse: eu estava decorando a sala de estar. O Davi disse: eu estava fazendo um sanduíche com manteiga de amendoim para a mamãe. E o Raul disse: eu estava assistindo TV e comendo minha pipoca. Agora a Karina sabe quem pegou os seus biscoitos. E você? O Davi está mentindo. Eles têm a mesma mãe e, como mencionamos anteriormente, ela é alérgica a todas as oleaginosas. Durante o jantar em família, o Danilo recebeu um e-mail e começou a chorar. A Karina perguntou: o que aconteceu? O Danilo respondeu: estou iniciando no ramo de fotografia. Enviei minha melhor foto para um concurso. Esperava ganhar o primeiro prêmio, mas eles me desclassificaram. Você consegue descobrir por quê apenas olhando para esta foto? As estrelas estão sobre a lua. Isso é impossível. A Karina está procurando sua mãe por toda a casa, mas alguém usou magia negra para transformá-la em uma estátua. Tem um bilhete ao lado, mas ele tem apenas um ponto de interrogação escrito com um lápis verde. A Karina resolveu questionar a família verde que mora ao lado. A Zelda disse: eu estava pintando no sótão, como de costume. O Marcos disse: eu estava procurando meu gato desaparecido no centro da cidade. O Olívio disse: eu estava preparando uma sopa para a minha família. E a Wanda disse: eu estava jogando videogame no porão e não ouvi nada. Quem amaldiçoou a mãe da Karina? A mensagem diz: pergunte ao de verde.